Essa noite nós vamos começar o estudo especificamente dos Evangelhos de Cristo. Eu posso dizer que é o momento mais fantástico da história da humanidade e merecia ser feito de uma forma especial. Por conta disso, nós fizemos um preâmbulo de 4 semanas para para enxertar o conhecimento que faltava para muitos do que aconteceu naqueles 400 anos de silêncio profético. Muitas pessoas veem o último livro do Antigo Testamento, né, e já entra na história do Novo. Mas muita gente não sabe o que aconteceu nesse meio de caminho aí. São histórias, né? Não são canônicas, mas são histórias, né? A Bíblia fala desse momento como a plenitude dos tempos. Então, se é plenitude, é porque algo foi acontecendo. Algo foi acontecendo para chegar a essa plenitude, exatamente. Então, nós começamos hoje, depois desse preâmbulo, passando ali pelos Macabeus, passando pela história da formação do Império Romano, propriamente dito, né? A questão de ter reino na Judéia, ter governador. Então, nós explicamos todo esse contexto para quando chegamos exatamente em Jesus, nós entendermos o que estava acontecendo e por que alguns estavam ávidos pela presença do Filho de Deus, enquanto outros estavam totalmente avessos. Ué, mas não era promessa para a nação? Mas aí você estudou, se você não viu, depois você vai ver, né? O que aqueles partidos políticos tinham, né, em comum e de diferente sobre o ponto de vista do que era o Messias. Então, é muito rico você entender isso para você entender o Evangelho. Você vai falar assim, poxa, então não era para vir, não era, e por que eu não entendo? Tem motivo específico por isso. Né? Quando você vem lá do estudo que a gente chega dos Macabeus, a questão do rei de Seleucida, quando você pega tudo isso, você vai entender que uma parte de Israel se perdeu. Então, literalmente, você vê os saduceus comprando posições sacerdotais, comprando uma unção, para exercer um poder, o quê? De tentar dominar o povo política e espiritualmente. E será que a gente vê isso no passar da humanidade em outros momentos? Claro que a gente vê. Em vários momentos, cíclico, exatamente. As coisas que acontecem na humanidade normalmente são cíclicas. Amém? Bom, primeira coisa que eu chamo para vocês quando a gente fala dos evangelhos de Cristo é a primeira pergunta. Quantos evangelhos nós temos? Quantos evangelhos nós temos? É a pergunta que eu faço para você. E aí? Hã? 4? E aí, concorda? Concorda, Dora? E aí, quantos evangelhos nós temos? Evangelho nós temos diversos. Diversas pessoas escreveram evangelhos. Aí você pergunta, mas na Bíblia foram o quê? Colocados 4 deles, porque eles foram considerados o quê? Canônicos. Então, existem 4 evangelhos canônicos e vários evangelhos apócrifos. Então, esse é um primeiro ponto que eu preciso trazer para você. E desses 4 evangelhos que nós temos, quantos deles são sinóticos? Segunda pergunta legal da noite, ó. E aí? São 4 evangélicos. Evangelhos. São 4 evangelhos. Evangélicos somos nós. E aí? Quantos deles são sinóticos? 3 deles são sinóticos. Pastor, você falou em aramaico, falou em mistério com os anjos. O que goiaba é essa daí? Então vamos lá. Os sinóticos vão ser exatamente aqueles livros que você identifica claramente, lendo um, detalhes, pedaços de outro enxertado nele. Traduzindo, eles têm pedaços literários escritos ipsiliter. Então, das 4 obras consideradas canônicas que fazem parte da Bíblia Sagrada, 3 deles são nesse estilo. E aí a pergunta é, quais são esses? Eu te digo, são os 3 primeiros. E aí eu não vou te perguntar quais são os 3 primeiros, porque eu não quero passar a noite chorando com o rosto no pó, perguntando onde eu errei. Porque eu já vi isso na pergunta do milhão do programa do Silvio Santos. Quais são os 5 primeiros... Eu lembro se era a pergunta de 500 mil ou de 1 milhão, cara. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Aí eu, se você fosse evangélico, seria muito fácil. Aí eu pensando comigo, não é bem assim.
Se fosse o evangelho que poderia passar vergonha em cadeia nacional, né? Então, aqueles 3 primeiros, aqueles, você sabe quais são? Mateus, o quê? Marcos e Lucas, isso, ufa. Então, esses 3 que são considerados os sinóticos, eles são escritos ali no mesmo período, ali na metade do 1º século, aproximadamente, né? E aí você vai ver alguma coisa ali falando entre 48, se não me falha a memória, a 56, 58. Então, você vê que eles estão no mesmo tempo. E aí você pergunta, e o Evangelho de João? O Evangelho de João já é diferente, ele foi escrito quase 50 anos depois. O apóstolo João era o único apóstolo vivo ainda no final do 1º século, alguma coisa entre 88 e 95 depois de Cristo. E aí ele vai e escreve um evangelho. E aí você pergunta, mas por quê? A gente vai ver isso já já. Então, primeira coisa que a gente vê aí, qual é a diferença entre esses 4? Eu preciso ver 2 coisas. Primeiro, quem é o escritor? Perfeito? Se de repente eu pego um livro, um evangelho escrito pela Júlia, né? A Júlia, uma adolescente romântica, ia escrever alguma coisa, né, num teor. Se eu pego o Eduardo, um cara vivido, um cara que conhece o que é o universo, né, não só o Rio de Janeiro, ele já ia escrever com uma outra roupagem, ele já ia dar uma roupagem maior. Se de repente eu peço ao Kleber, ou a nossa outra amiga, né, de seres humanos diferenciados, que fazem uma outra faculdade, eles iam escrever uma coisa o quê? Mais lógica. Porque na cabeça deles, por serem o quê? Eles escrevem as coisas que eles querem conta. Eles querem saber se a viga tem 0,1, pode derrubar tudo. Então, eles querem uma coisa ali mais centrada. Então, cada uma das pessoas, né? Se fosse, por exemplo, a Dominique escrever, ela já ia botar, inclusive, uma petição para tirar Jesus da cruz. Por quê? É a característica da... Então... cada um tem a sua forma literária de escrever, concorda? Então, cada um tem a sua bagagem. Então, quando a gente pensa nesses 4 evangelhos, esses 4 homens, eles têm características diferentes. Eles têm estudo diferente, roupagem diferente, vêm de família diferente, de locais geográficos diferentes. Então, há de se entender que, primeiramente, a forma literária deles é diferente. Então, essa é uma coisa. E a segunda, por essa característica deles, o que faz desses evangelhos? Alcançar públicos diferentes. Características diferentes de linguagem, alcança públicos diferentes. Amém, igreja? Então, essa é a primeira questão aí, primeiro pedaço que a gente descreve aqui. Vamos mais à frente, vamos falar um pouco de Mateus. Quem era Mateus? Pergunto eu para você, visto que isso aqui é também uma escola dominical. Mateus era um cobrador de impostos. Pô, a pastora, né, com um coração muito bom, né? Pegou essa que para ela era mais difícil. Não escutaram lá atrás, não. Ah, foi isso? Então quem era Mateus aí, o pessoal da retaguarda aí? Viu? Quem era Mateus? Mateus, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, vai mostrar qual era a profissão dele. E qual era? Qual era essa profissão? Coletor de impostos, exatamente. Ele tinha uma função específica de cobrar impostos. Pergunta, essa profissão era benquista ou malquista em Israel? Cobrador em momento algum na história é benquisto, né? Então, ele fazia uma função que era a exigência, alguém tinha que fazer aquela função, mas era uma função meio ingrata, não era uma função muito benquista, né? A formalística de escrita dele alcançava principalmente que público-alvo? Porque você há de convir que se ele era um cara que fazia uma função diferenciada, ele não era qualquer um, concordam comigo? Então, não era um cara burro, não era um cara iletrado, era um cara que tinha sua desenvoltura, perfeito? A pergunta é, então, quando ele escreve esse evangelho, ele foca em que público-alvo? E aí? Pergunto eu para vocês. Mateus escreve um evangelho voltado para o judeu. Então, a linguagem dele, a capacidade dele, ele vai e foca os seus escritos para os judeus. E aí vem uma característica interessante, porque cada um desses 4 fala de Jesus numa roupagem. Para Mateus,
ele apresenta Jesus como quem? Como o Messias e o Rei dos Judeus. Então, olha que interessante. Quando Mateus escreve, ele está apresentando quem? Ele está apresentando o Messias que estava sendo esperado por quem? Pelos judeus. E também a figura do rei que Israel esperava. Então, essa é a roupagem que ele coloca. Como é que ele começa o evangelho dele? Capítulo 1, você tem o quê logo em Mateus? Que muita gente que já falou que parou de ler a Bíblia por causa disso aí, que achou muito difícil. Ia começar pelo antigo, aí foi muito filosófico, não entendeu a questão da luz, das trevas, aí passou para o novo. Aí no novo falou que ficou difícil, né? Por causa de um detalhe que tem o quê? No capítulo 1 de Mateus. O que tem no capítulo 1 de Mateus que foca principalmente para os judeus? Genealogia. Hã? O que foi? Genealogia? Isso. A genealogia, se você abrir aí o capítulo 1, você vai ver, tem uma genealogia logo para começar a história. Por que tem essa genealogia, pergunto eu para você? Mute. A senhora spoiler estava aqui, né? Ou é a Júlia que está falando para ela, pedindo para ela falar mais alto? Hã? Abre, por favor, a sua Bíblia no Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 2, versículos 61 e 62. Esdras, capítulo 2, versículos 61 e 62. A gente está falando ali um pouquinho antes do livro de Salmos. O Salmos você sabe na tua Bíblia, né? Aquela página amarela que você deixa aberta lá no Salmo 91 na tua casa. Então, olha para ela assim, aquela página amarela, volta capítulo 2, verso 61 e 62. E aí a gente vai começar a entender por que o livro de Mateus começa dessa forma. Eu já ganhei um like da minha esposa aqui, já da teóloga. Da teóloga. Ela quer ler aí? Lê para mim. Tranquilo, a gente tem até meia-noite hoje. Aí depois o culto vai até amanhã. Isso. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, Isso, é isso mesmo. O Gileadita, o que foi chamado de seu nome. Estes buscaram seu registro, entre os que estavam registrados na Genealogia. Eu não estou conseguindo ler, porque o menino não está deixando. Vai embora. Mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Pode ler o 63 também. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. O que estava acontecendo na nação de Israel nesse momento? Houve o retorno, houve o êxodo de retorno para Israel, a consagração do templo. E o que eles tinham? Eles tinham um registro histórico de quem era cada um deles, de que família fazia parte. Porque do momento que eles voltaram para Israel, eles iam assumir novamente as propriedades e alguns iam assumir novamente as suas posições. Entre essas posições existiam as posições de sacerdócio. Amém? E olha como é que isso é profundo para o judeu. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Amém? Então, do momento que eles foram considerados impuros para o sacerdócio, eles não podiam lançar mão dos alimentos sagrados. Eles não podiam receber, né, as benesses que tinha um sacerdote, o salário, a comida, a provisão que o sacerdote tinha. Até que chegasse um sacerdote com Urim e o Tumim para que fizessem a oração, a consagração e tirassem a revelação diante de Deus se eles faziam ou não parte, por mais que não tivesse o registro histórico. Então, o que a gente pode fazer o paralelo aí com Mateus escrevendo um Novo Testamento, um Evangelho para alcançar os judeus? A primeira coisa que ele coloca é o quê? O pedigree. Porque para o judeu, para começar a conversa, você tem que ter a linhagem. Quem é você? De onde você vem? Qual é a tua história? Você é filho de quem? Você é neto de quem? Você é bisneto de quem? Que casou com quem? Quem é você? Aí eles te identificam, beleza, você vai ser considerado dessa forma. Entenda
que isso não chega a ser um sistema de castas indiano. Né? Ele não está dizendo aqui que você não pode trocar de casta, não confunda as coisas. O que ele quer saber é qual é a tua origem, porque como a gente já estudou aqui, né, a palavra de Deus, a gente sabe que existiam algumas coisas específicas que eram determinadas para um grupo específico de tribos. Amém? E o Messias viria de onde? Qual é o detalhe que a gente, qual é a certeza que a gente tem na Bíblia? Que ele seria descendente de quem? Descendente de Davi. E o que ele coloca na genealogia? Ele mostra que ele vem da linhagem de Davi. Para o quê? Ah, entendi. Realmente, né, esse aqui está fazendo tudo isso, beleza. Mas ele pode ser só mais um profeta. Né? Um profeta, como o muçulmano considera Jesus o maior dos profetas. Então ele pode ser considerado um profeta? Pode. Mas ali ele vai trazer o quê? Vai mostrar o pedigree dele para confirmar que ele era realmente o Messias. Tranquilo? Então, José era descendente direto de Davi, ok? Quando a gente troca para o livro de Lucas, eu pergunto para você, quem era Lucas? Lucas era um dos 12 apóstolos? 13 na morte de Judas? E aí? Não? Alguém já fez esse sinal que não. Não era não? Lucas era ou não era um dos apóstolos? Perguntou para você. E aí, não olha para baixo não, que é pior. O professor adora quando você faz isso. Quando você olha para você olha para baixo. Tenha certeza absoluta que o professor tem um imã. Né? A gente aprende isso na faculdade. Lá pelo 5º semestre, acho que é mais ou menos no 5º período, a gente aprende. Quando você perguntar alguma coisa para a turma e o aluno abaixar a cabeça, pergunta para ele. Vai nele que é... Parece que, né, o professor treina isso na faculdade, né? E aí, ele não foi um dos apóstolos. Ele era um gentil judeu que se... Então, ele não era um dos apóstolos. E aí você pergunta, aonde Lucas entra nesse pacote? Lucas era um grande amigo do apóstolo Paulo. Era um cara muito letrado e que trouxe de uma forma diferenciada a escrita de um dos evangelhos. Então, ele estava junto, né? E como um homem letrado, um médico que era, ele foi investigando, interrogando as partes e com a sua capacidade foi escrevendo. E aí eu pergunto, quem a escrita de Lucas alcançou? Os gentios, mas com um toque especial para quem? Para as pessoas de origem grega, os que dominavam a língua grega. Então, ele alcança os gentios que eram focados o quê? No idioma grego, nos costumes. Então, ele vai... Tanto que ele apresenta os milagres de uma forma diferenciada dos outros evangelhos. Porque ele apresenta de uma forma mais técnica, mais clássica. Hã? Não só porque ele era médico, mas porque a escrita dele era para alcançar os gregos, que eram extremamente o quê? Racional. Então, trazer um escrito pura e simplesmente com vertente espiritual não ia alcançar plenamente o seu público-alvo. Então, ele escreve o quê? Na sua característica. Então, com mais riquezas de detalhes para chamar a atenção dos gregos. Não só os milagres tinham riqueza de detalhes, toda a fala dele tinha riqueza de detalhes. Você vai comparar com os outros exatamente pelo perfil dele. Sim. É ele que escreve algumas cartas que o Paulo está preso. Sim. E aí, tanto que uma das dramaturgias que mostra ele visitando, né, levando os papiros para poder escrever enquanto Paulo estava na... Dramaturgia. Então, o filme do apóstolo Paulo. Então, vamos lá. Marcos. Qual era a característica de Marcos? Quem era Marcos? Perguntou para você. Marcos, a tradição vai dizer que ele era um discípulo de Pedro. Tá? Marcos é um dos discípulos de Pedro, um judeu discípulo de Pedro, tá? Existem são 3 Marcos ou 4 Marcos citados no Novo Testamento. João Marcos, que é o discípulo, né? Sim, sim. Esse é o João Marcos ou não?
Esse é Marcos. E aí? Qual é a característica de Marcos? Marcos presenciou as histórias. Então ele coloca emoção no seu livro, né? Alguns escritores falam que o Evangelho segundo Marcos, São Marcos, como outros preferem, é um livro de ação, porque ele coloca o quê? Ele coloca movimento no livro, né? Ele bota as emoções dele. Por quê? Porque ele viu. Diferente de Lucas, que está pegando relatos de outros, né, e está transcrevendo uma história, Marcos já estava ali junto. E junto com quem que ele andava? Ele andava junto com Pedro. Então, meu amigo, tu imagina a bola acelerada que era, né? A dobradinha. Então, o evangelho, se você quer um evangelho com mais ação, mais dinâmico, você já vai procurar a escrita no evangelho de Marcos. E quando a gente chega em João, qual é a característica... Ah, sim, desculpa. Esqueci um detalhe. Lucas apresenta Jesus como o quê? O Filho do Homem. E Marcos apresenta ele como quem? O servo de Deus. Então, interessante. Quando a gente passa para João, o que João faz? Como falei para você, o Evangelho de João já é escrito lá na frente, num outro momento. Que momento é esse da humanidade? O que estava acontecendo lá para 80 depois de Cristo? Refutação, filosofia. Evangelho sinótico. Filosofia. Exatamente. O que acontece nesse primeiro momento da igreja? O apóstolo Paulo faz, através das viagens missionárias, o alargar das estacas do Evangelho. Amém? O que você tinha de característica quando o apóstolo Paulo deixava uma igreja plantada numa sociedade e saía para outra? Quem ficava ali? Um teólogo formado com pós-graduação, 3 anos de experiência, que passou por... Como é que é o nome lá? O pessoal da Batista gosta muito Ih, fugiu. Oh, meu Deus do céu. Probatório. Passou pelo probatório. E aí, como é que era? Muitas vezes eram pessoas novas convertidas que tiveram experiências reais com Deus, foram batizadas com o Espírito Santo, tinham um selo do Espírito, mas que por muitas vezes eles tinham autoridade, tinham unção, tinham poder, mas eles não tinham o quê? A letra. E aí o que acontecia nesses casos? Viam aquelas pessoas letradas que se converteram com as suas características e o quê? Começavam a enxertar dentro da igreja. Da mesma forma que o judeu tentava manter a circuncisão, né? Que isso foi até, se não me falha a memória, a terceira viagem, né, missionária de Paulo, quando ele volta para o Concílio de Jerusalém, onde ali é decidido, foi batido o martelo, que o homem cristão não precisava passar pela circuncisão para oficializar que ele era crente. Então, olha que interessante, passaram alguns anos, quase 15 anos ali, quase 15, 20 anos de pregação do Evangelho e ainda exigiam a questão da circuncisão. Ali no Concílio de Jerusalém é que eles vão bater o martelo, que não é necessário, né? E seria só um detalhe, mas não uma obrigação. Se você quiser se consagrar, circuncidar, é contigo, mas não é um selo específico para te caracterizar cristão, ok? Então, você vê que coisas foram entrando dentro da igreja, ok? Detalhes, características, costumes, né? Usos e costumes. Então, você vê que hoje em dia a gente tem muitas igrejas com problemas exatamente nesse tópico de uso e costume. Imagina naquela época como é que era a dificuldade enfrentada por eles. Pois bem, então, no final do primeiro século, o que eles tinham de interessante? Era um momento de muitas heresias dentro da igreja. E aí você pergunta, que heresias eram essas? A gente tinha muito misticismo. Uma parte desse misticismo que entrou dentro da igreja foi o misticismo grego, panteão grego. Então eles começam a trazer os costumes do panteão, os detalhes, né, históricos deles e começam a tentar fazer um paralelo dentro do cristianismo. Uma outra coisa que afetou muito, né, a igreja e que João vai trabalhar contra isso é a questão do zoroatrismo, né? O zoroatrismo é uma mitologia persa, que também, pelo avançar do evangelho, também começa a vir. Porque na mitologia persa, no zoroatrismo,
eles trabalham a questão de Deus com 2 filhos, né? E um se vincula ao bem e outro se vincula ao mal, querendo fazer um paralelo entre Jesus e Satanás como sendo irmãos. Na verdade, numa briga onde Satanás estaria conquistando, né, com o paralelo do Deus que eles adoravam, né, que eles entendiam como sendo um Deus mau, mas que num dado momento aquele outro irmão mais poderoso se fortaleceria e voltaria e tomaria a terra do seu irmão mau, né, fazendo um reino de bondade. Então eles pegam tudo isso, as histórias, e começam o quê? Loucubrar, meu amigo. Começa a misturar a parada toda. E aí João tá velhinho vendo isso. Eu fico imaginando ele, meu Deus do céu, que esses caras não têm noção do que eles estão falando, cara. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. E aí você vê, quando ele coloca eu, João, preciso escrever alguma coisa para vocês. E aí você vê o evangelho escrito de uma forma muito linda. Inclusive, se você nunca leu a Bíblia, eu quero te convidar a partir dessa noite, mais tardar amanhã, comece a ler a Bíblia. 1 capítulo por dia. 2. Se você ler 4, você lê ela todo um ano, mas comece a ler a Bíblia. E um conselho que eu te dou é: comece pelas cartas de João e pelo Evangelho de João, porque ele vai te trazer um entendimento muito rico dos detalhes de Cristo. Então, já é uma outra roupagem. João foi o discípulo amado. João teve muita intimidade com Jesus. João teve experiências ao lado de Jesus. E aí João, quando escreve, ele chama Jesus de quê? De Filho de Deus. Então, cada um, né, traz uma apresentação diferente. Ele, no caso, está apresentando para quem? Para aquela nova geração. Então, já se passaram agora 50 anos da ressurreição e da ascensão de Cristo. Então, agora para essa segunda, agora terceira geração, né, de 25 anos, né, que não viu Jesus, que não passou... Ele era o último dos moicanos, né, daqueles que viram Jesus vivo, propriamente dito. Então ele vai lá e eu preciso escrever, explicar isso para vocês. E aí ele vai na riqueza de detalhes sobre o mundo espiritual. Por quê? Porque ele tinha intimidade espiritual. Deus faz alguma coisa por acaso? Deus se equivoca? Deus se engana? Por que João foi escolhido para escrever o livro de Apocalipse? Aproveita aqui o ensejo e já coloco para você. Por que João foi o escolhido para escrever o livro de Apocalipse? Porque Paulo também teve as visões de Apocalipse, só que para ele foi... Paulo também teve visões do céu, mas Deus falou para ele, ó, o que tu tá vendo, silêncio rádio, não fala nada para ninguém. Tranquilo? Silêncio. E João foi autorizado, viu, foi autorizado a escrever. Escreve o que eu estou te passando. E aí você pergunta, por quê? Eu vou te chamar uma reflexão nesse porquê. João era um judeu, agora vivendo no meio dos gentios. Muita gente que estava vindo, e aí veio uma guerra sobre a segunda geração de apóstolos, da terceira geração de apóstolos, né? Que aí alguns vão dizer que não eram dignos, que não houve outra geração, e blá, 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 aquela conversa toda que vocês já conhecem, né? Porque muitos dos que se converteram e entraram nesse ministério apostólico vieram de uma cultura grega. E aí eram acusados de trazer o quê? Costumes na sua doutrina. É por isso que alguns apóstolos são refutados, né? Tem um pastor aí, um velhinho aí que gosta muito disso. Eu não sei nem se ele fala de Jesus, que eu só vejo ele falar contra os outros. Mas ele é famoso e gosta disso, né? Só falar mal dos outros. Veja ele falando mal de um monte de igreja. Na igreja dele vive diminuindo, mas ele continua fazendo isso, né? Triste demais isso. Deus nos perdoe quando a gente faz coisas como essa, porque todos nós erramos. Mas é chato. Voltando. Então, qual é a característica dele? Ele não tinha, na sua linhagem, costumes gregos, muito menos costumes persas. Ele era judeu. E como judeu, ele teve a visão e ele entregou pura e simplesmente o que ele tinha visto. Ele não estava. Então, quando ele recebeu... A visão, né? Não contaminou, a visão era pura. Além de todos os apóstolos, ele
né, historicamente tem maior busca espiritual e a tradição vai contar coisas sobre esse homem, inclusive sobre as tentativas de morte, que o nego perdeu a paciência de tentar matar ele e não conseguia, e por isso, num dado momento, ele foi exilado na ilha de Pátmos, porque não sabiam mais o que fazer com ele. Né? A tradição, inclusive, diz a questão de jogarem ele no óleo quente, né, onde a pessoa morria de imediato, era despelada, e de lá o nego botou, daqui a pouco ele vai, sai de dentro do barril, desce, e não tinha uma queimadura no corpo. E aí um monte de gente se converte. E aí a tradição diz que por isso que ele foi exilado. Tipo assim, esse cara, quando ele tá tentando... Ele abrindo a boca, tá se convertendo gente. Ele cantando, tá convertendo gente. Ele morrendo, tá convertendo... Então, vamos tirar de cena. E meteram ele no exílio, na ilha de Pátmos, mas foi um presente que Deus deu para ele. Para quê? Para ele poder ficar sozinho ali e ter uma visão espiritual. Queria eu, nesses dias, que muitos crentes tivessem uma ilha de Pátmos para ir. Porque muita gente não consegue ficar 5 minutos sem olhar para isso. Muita gente não consegue ficar um dia sem assistir uma série, um seriado. Mas às vezes passa a semana inteira sem ler a Bíblia, sem dobrar os joelhos, sem se consagrar, sem orar, sem jejuar, sem se entregar ao Senhor, sem tirar um momento de qualidade. A palavra é: chegou um feriado, vamos maratonar. Chegou um feriado, vamos buscar a presença do Senhor. Então o que aconteceu? Ele foi para um lugar de exílio. Poderia, né, ser mais confortável, mas o fato é, ele ficou exilado por quê? Para naquele exílio, naquele momento de silêncio, ele receber a revelação. É interessante que eu, muitas e muitas vezes na minha carreira, viajei para a Serra do Cachimbo, na selva amazônica. E o legal é que por quase 15 anos fazendo isso, por 12 anos não tinha sinal de celular lá. Então era uma coisa assim extraordinária. Você tinha a cara lá que era PhD. Porque você chegava lá, você só tinha os livros para ler, a televisão que pegava 2 canais quando não fechava o tempo, porque quando fechava o tempo, nesses 2 canais de televisão pegava. E, meu amigo, o quê? Tempo para ou você meditar, ou você malhar, ou você brigar, ou você se consagrar. Você tinha que escolher alguma coisa, porque senão você entrava em depressão naquele lugar. Então, era um lugar maravilhoso para você buscar a presença do Senhor. Mas o que tinha de especial? Era a atmosfera. Era a selva amazônica? Não. Era um lugar de silêncio. Era um lugar de, entre aspas, exílio. Amém? Então, por isso ele foi escolhido porque a fala que veio dele veio totalmente limpa. Ninguém, isso aqui é uma... Não, veio, o que veio puro. Veio imaculado. Ok? E aí a gente começa a história essa noite com algumas perguntas. Mateus 1,18 está escrito o quê, por gentileza? Logo depois da genealogia, onde coloca ali o pedigree, né, a linhagem de Jesus. Mateus 1,18 diz o quê para a gente, por gentileza? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Pausa. Primeira pergunta que eu faço para você aí, meu caro estudioso, meu caro concurseiro, meu caro universitário. O que é estar despojada? Em outra tradução, por gentileza, aí está escrito o quê? Eu acho que tem uma outra tradução. No 1,18? Desposada. Eu falei despojado, perdão. Desposada. E aí, tem outra tradução? Tem outra tradução aí ou todas que estão aí, então? Ela estava noiva. Então, quando você era desposada, era a cerimônia de noivado. Seria prometido, isso que eu ia falar. Prometida. Então, Prometido em casamento. prometido em casamento, na King James. Quando você coloca o prometido em casamento, o noivado na cultura dessa época, né, você fazia o quê? Você ia até a outra família e ali vocês assinavam um contrato de casamento. O contrato de casamento era o quê? O início do noivado. Nós já temos uma ministração nessa igreja, inclusive, explicando sobre isso, sobre como era dado essa questão do noivado naquela época, que o noivo tinha que literalmente carregar pedra para construir a casa dele, né? E alguns lugares você vai ver que esse Delta T, esse período, era de 1 ano aproximadamente, né? Então eles ficavam se guardando, né? Conversando, namorando,
aquele momento ali de ter intimidade, sem propriamente dito conceber o matrimônio. Até que num dado momento acontece o quê? Mateus 25:6 nos diz o quê? Mateus 25:6 responde essa pergunta dessa história que nós estamos lendo. E aí, quem pode ler? Leia. Você já achou? Ih, que... À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. É exatamente a história que a gente vê do noivo. Saía a caravana nupcial da casa do noivo em direção à casa da noiva. Para o quê? O noivo veio buscar a sua amada. Então esse era o momento que havia a celebração propriamente dito do casamento. E eu posso dizer que esse era um momento de grande festa em Israel. Até hoje eles comemoram essa festa de uma forma muito, muito intensa e muito especial. Amém? Então, era o momento de pegar a noiva e trazer para a sua casa. Então, o que a Bíblia diz ali em Mateus? Quando Maria concebeu do Espírito Santo, ela estava prometida, ela estava noiva, ela estava desposada de José, ou com José. José não havia ainda conhecido ela como mulher. Amém? Então, ela nunca tinha tido contato com o homem. E quando o anjo do Senhor aparece a ela, é exatamente esse questionamento que ela faz. Como eu vou estar grávida se eu não conheço o homem? Como é que é isso aí? Não tem sentido. E ele fala, não se preocupe, jovem. Aquilo que você vai receber vem diretamente do trono de Deus. É uma obra divina que vai acontecer através do seu ventre. E eu pergunto a você, ela titubeia ou ela duvida? Sim ou não? Por que ela não duvida? Porque, como a gente viu lá atrás, existia uma característica peculiar nos fariseus. E eles eram responsáveis por serem os mestres da lei. E os mestres da lei tinham a característica de fazer o quê? Trazer a tradição oral. Traduzindo, por gerações, os livros da Bíblia eram ensinados para todo o povo. Então, aquela história que a gente falou, cuidado quando você julga que o fariseu é somente o hipócrita. Respira fundo, tenha um elan, porque existem outras vertentes positivas dessas pessoas. O problema é que dessa tradição, além da tradição da palavra oral, eles começaram a botar os detalhes, até um ponto que houve a inversão. A gente explicou isso aqui, dando mais atenção aos detalhes do que propriamente dito a palavra. Amém? Mas eles traziam a palavra. Então, a pergunta é, Maria foi pega de surpresa quanto à forma que a coisa ia acontecer? Ou Deus já tinha dito que ele mandaria o libertador através de nascimento de mulher? Estava escrito. E eu fico imaginando quantas jovens passaram gerações e gerações em Israel se consagrando, falando, Senhor, será eu? Será que o meu ventre vai ser o ventre escolhido? Então, tu vê que ela recebe a informação, ela questiona, mas na hora ela já vai, vamos que vamos. Por quê? Ela já sabia, ela já conhecia a história e alguém ia ser escolhida. E eu pergunto a você, quem não é pego de surpresa? Aí tem um monte de concurseiro aqui na história e o concurseiro sabe. Meu amigo, quando a prova veio fácil, de repente não é porque ela veio fácil, é porque você já estudou bem a matéria. Então, quando você domina a matéria, a prova se torna fácil. Então, prova fácil para um não quer dizer prova fácil para todos. Então, quando você conhece, você é conhecedor da matéria, as coisas fluem com muito mais naturalidade. Ok? Então, essa é mais uma reflexão que eu trago. Outra coisa que eu trago para você. Por que veneram a Virgem Maria? Essa é uma outra pergunta que eu deixo aqui interessante para a gente. Por que falam que Maria ficou virgem perpetuamente?
ela é imaculada, ela é santa porque ela se santificou para dar vida ao santo. Sim. Então, eles a veem como santa porque, não sendo santa, ela não teria como gerar um santo. Sim. Então, a veneração por Maria... A santidade dela é que desce santidade a ele. A santidade é, tipo assim, Deus procurou alguém santo. Achou nela a santidade para que pudesse. Sim. Aí eu pergunto para vocês, ok, ele deu capítulo 1, página 1 desse livro, desse dicionário, né? Agora a pergunta é a seguinte, em cima de que ao alicerce que ela não conheceu o homem depois do nascimento de Cristo? Eles trazem a reflexão sobre ela ter se consagrado e porque a divindade veio através dela, ela não se maculou em momento algum. Agora eu pergunto para vocês, agora a brincadeira fica legal. Um leito abençoado, existe mácula? Não. Então, do momento que ela era casada com José, o fato dela se deitar com José deixava ela impura? Maculada? Essa é a primeira reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Tranquilo? Então, eu estou deixando uma reflexão. Então, se eu tenho a característica do casamento sendo abençoado por Deus, qual é a ordem que Deus deu no casamento, lá no Antigo Testamento, para os pais da fé? O que está escrito lá no Antigo Testamento, Pentateuco, sobre a questão do casamento? Qual é a ordenança do casamento, povo? Não me façam passar vergonha, pelo amor de Deus. Deixará homem pai e mãe, sua mulher, e juntos serão uma só carne. E aí, não se preocupe, a voz de vocês não está saindo, falem. Qual é o mandamento do casamento? Qual é o alicerce do casamento? Deixará quem? O homem, seu pai. Quem? O homem, quem mais? Então, você vai deixar pai e mãe. E vai fazer o que depois de você deixar pai e mãe? Vai se unir, unir-se-á. A quem? A sua esposa, sua mulher, sua companheira. Então, você vai se unir. E os dois serão o quê? Opa! Então, do momento que os dois são uma só carne, só tem um jeito de ser uma só carne. É através do quê? Da concepção. Da conclusão do casamento. Então, é uma reflexão que eu deixo para vocês, né? Com todo respeito ao ponto de vista dos meus amigos católicos, eu preciso trazer isso à baila. Outra coisa, a Bíblia vai falar, num dado momento, que Jesus estava ministrando uma casa e chegou quem àquela casa para falar com ele? Sua mãe e seus irmãos. E aí você pega lá no Evangelho, quando Jesus ministrando, chega alguém e fala, Jesus, lá fora está quem? Sua mãe e seus irmãos. Calma aí, quem? Seus irmãos? Aí você vai perguntar, mas o que os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo católicos falam sobre isso? Eles falam que o termo, né, traduzido do aramaico para o grego, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, mas tudo bem. Né, o termo aramaico vai falar sobre adelphoi. E adelphoi é um termo amplo que caracteriza também primos. Então chegou Maria e os primos de Jesus. Tudo bem, né? Cada é primo. O Tiago, irmão de Jesus, na verdade é primo de Jesus. O Anel, literalmente aquele que se converteu depois que ele foi, que se arrependeu e virou bispo de Jerusalém, para eles é considerado primo de Jesus e não irmão de Jesus. Então, essa é uma outra reflexão. A Bíblia fala que ela se apresenta, ela chega junto com seus irmãos. No outro momento, os irmãos de Jesus perguntam, você não vai subir para a festa em Jerusalém? Então, existem alguns momentos no Evangelho que vai falar sobre a questão dos irmãos de Jesus, né? Como o nosso amigo trouxe aqui bem, o bispo de Jerusalém, Tiago Menor, na verdade, ele era quem? Irmão de Jesus. Então, você vê que em vários momentos você vai ver, tanto na Bíblia quanto na tradição, falando sobre quem? Sobre irmãos de Jesus. Então, para que Jesus tivesse irmãos, Maria teria que ter tido um encontro com
o seu marido. E aí vem a pergunta. Quando a gente está lendo lá no começo, vai falar o quê? Que José não teve relação com a sua esposa até o nascimento da criança. Pô, me ajuda aí, cara. Me ajuda. Eu quero te ajudar, mas você precisa me ajudar também. Então José se resguardou na posição até que momento? Até o nascimento da criança. Você concorda comigo que seria difuso um próprio Deus falar que o homem precisava se separar dos seus pais e os dois se unirem? E o próprio Deus fazer isso, não com Maria, mas fazer isso com quem? Com o pobre do José, meu amigo. Se coloque agora, homens de plantão. Siga comigo aqui, você que está no vídeo. Se coloca na posição de José, meu amigo, nessa história dos nossos amigos. Imagina só a história. Casar com um filezão, uma mulher maravilhosa, pô, a mulher 01 de Deus, meu amigo, minha esposa. E nada! Porque, porra, que isso? Sofridaço! Quem é homem nesse momento, dá um like aí, dá um glória a Deus aí, mete o dedo no like aí pra dizer que você tá vivo. Amém, irmãos? Imagina a história. Imagina aí. Jesus. 9 meses. Que isso, cara? Fez jejum de 9 meses. O cara já era santo, meu irmão. 9 meses ali se segurando. Na disciplina. Aí, nego, não, 9 meses é pouco. Vamos deixar a vida inteira ao lado ali, ele vendo o filé. Vivendo de luz. A Maria brilhando e ele vivendo de luz. Pô, imagina, cara. Deus, Jesus, eu fico nervoso só de imaginar essa história aí, cara. Essa história é sofrida, hein? História de terror, cara. Não é história de bênção, não. Vivendo de luz. Ela brilhando e ele... que brilho. Tô em êxtase. Minha mulher brilhou aqui, eu recebi a luz dela. Porra, tá emanando essa parada aí. Isso é gótico. Então, por favor, entendam, no meio da minha brincadeira, é só para chamar uma reflexão. Porque muitas vezes as pessoas falam coisas e nem pensam no contexto do que está sendo falado. A Bíblia fala que ele não conheceu Maria até o nascimento da criança. Ele resguardou aquela mulher até, mas não quer dizer que a partir daquele momento eles não fizeram o que a Bíblia mandava eles fazerem. Coabitarem, realmente se tornarem marido, oficializarem o casamento. Então, né, tá aqui esse momento aqui, acabou esse momento agora, vamos lá, guardou, resguardo, agora sim vamos desfrutar a nossa vida a dois. Amém, igreja? Então, uma reflexão que eu deixo também sobre essa história. Sim. 8:19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Sim. Perfeito? Então essa aí é uma outra coisa que eu coloco no começo dessa história. Mas uma pergunta que eu coloco para vocês. Quando Jesus nasceu? Essa daí o pessoal lá de trás, ó. Essa penúltima fileira de mulheres aí. Vocês três aí, olha uma para outra e fala. Quando que Jesus nasceu? 5 de dezembro que não foi. No ano. Eu vou ajudar vocês. Que ano Jesus nasceu? Foi em 1500. Olha aí, gente. Para pensar. Tem indícios aí, tem indícios. Qual foi o ano de nascimento de Jesus? Lembra desse? Depois de... 2021 anos atrás. Então foi que ano? Parte do tempo, né? No ano 1, ok? Que foi na virada do calendário gregoriano. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Jesus não nasceu no ano 1º. Jesus nasceu no ano 4 a quase 5 a.C. Pô, pastor, aí tu me quebra. Se você é dessa igreja, antes dele mesmo ele nasceu, como é que é essa história? Calma, não desvia, não sai da igreja, não sai do canal. Deixa eu explicar. O calendário gregoriano foi feito praticamente 1.500 anos depois, que foi uma correção do calendário juliano, se não me falha a memória, né, que era um calendário romano. Então, onde houve acertos. E nos acertos históricos, eles chegaram ao ano 1. Mas, na verdade, esse acerto do ano 1 foi um erro. Por que foi um erro? Porque, na verdade, quando foi que Jesus nasceu
E que característica nós temos na história feito pelo imperador, não, perdão, pelo governador da época, pelo rei da época, né? O governador foi o filho, né? Até esse detalhe, Marco, no ano 0 já era um governador na Judéia. Existia um rei dos territórios dominados. Então, quem era o rei quando Jesus nasceu e o que ele mandou quando os reis magos procuraram eles? Herodes o Grande mandou matar os justos. Nós temos na história que Herodes o Grande mandou matar todos os meninos, não é isso? De quanto até quanto? De que idade para baixo? 2 anos para baixo, não é isso? Então, quem deu essa ordem? Herodes o Grande. Perfeito? Que ano morreu Herodes o Grande no calendário? Em 4 a.C. Então, na verdade, como ele teria mandado matar as crianças depois da morte dele? Então, nesse ajuste de tempo, eles erraram o cálculo e, na verdade, Jesus nasceu o quê? Entre 4 e 5, que foi um pouco antes da morte de Herodes o Grande, onde ele dá a ordem da morte. E a segunda coisa, historicamente, existe o quê? Um censo que ele promulgou. Censo esse que obrigou o quê? José a sair com a sua esposa e peregrinar. Quando, na verdade, tudo isso era o quê? Para que houvesse cumprimento da palavra de Deus. Então, ele na peregrinação chega à cidade, não havia espaço. Por que não havia espaço na cidade? Porque era época de censo. Então, muita gente migrou para poder fazer a contagem. O censo era a contagem do povo. Então, muita gente chega na cidade de uma forma abrupta. Então, já não tinha mais lugar para ficar. Estão entendendo? Então, isso foi quando? Foi feito esse censo quando? 4 a.C., com o Herodes o Grande dando a ordem, ele automaticamente vivo. Então, só para você constar, teoricamente dizem que o nascimento de Jesus marca o início do calendário como ano 1, mas, na verdade, há um lapso temporal aí, onde, na verdade, ele nasceu 4 anos antes, e aí houve erro nessa contagem, tranquilo? Se você não sabia disso, também vale um like. Bom, vamos parar por aqui hoje? 9 horas, eu acho que deu bastante informação aí. Semana que vem a gente vem com mais revelações, mais história. E aí agora a gente começa a andar na história de Jesus propriamente dito. É onde ele viveu, aonde ele cresceu, o que a gente tem de dados aí, um pedaço que a gente não tem informações sobre o que aconteceu com ele, até chegar numa figura muito importante também, que é a figura de João Batista. Teve também uma senhorinha que entrou no meio dessa história aí, não teve? Teve uma senhorinha e teve um senhor também aí. O cara, inclusive, foi marcado aí porque ele duvidou. Tem um detalhe aí. Semana que vem a gente vai falar dessas figuras bíblicas aí de uma forma, né, contextual para poder trazer o esclarecimento para vocês. Amém, igreja? Queria te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar para encerrar esse estudo, essa ministração.